Lula está prestes a conquistar uma grande vitória na Câmara dos Deputados. Uma vitória importantíssima que vai dar tranquilidade para Lula nos próximos anos. O comando da CCJ. Tem muitas negociações ainda em andamento, mas o PT já dá como certo que vai ficar com a CCJ. Tem uma outra questão, talvez até mais importante, que é no Senado. A derrota bolsonarista para Rodrigo Pacheco. Se Rodrigo Pacheco vencer o Rogério Marinho, a última derrota política de Bolsonaro ou do bolsonarismo estará consolidada. Na sua opinião, o que você acha dessa vitória potencial de Lula na CCJ? Isso é importante? E o que você acredita que vai acontecer com o bolsonarismo após a derrota para o Rodrigo Pacheco? Deixe o seu like se você gostou dessa notícia de vitória para o Lula e derrota do Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. O comando da CCJ, pessoal, já está dado como certo pelo PT. Eles não comentam muito essa situação, foi uma informação trazida pelo site Metrópolis, mas aparentemente isso já está praticamente consolidado. E o que é a CCJ? A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, é a comissão mais importante do parlamento, tanto do Senado quanto na Câmara dos Deputados. E essa é uma comissão que ela tem a possibilidade de proteger o presidente da República, principalmente de barrar pedidos de impeachment e pautas que podem ser desagradáveis e de desgaste para o presidente da República. Então é muito importante que a CCJ ela acabe indo para o PT e não para um partido de oposição, um partido do Centrão ou pior, para alguém bolsonarista. E o PL, que é o partido do Bolsonaro, que é o partido bolsonarista, tem a maior bancada da casa. Então existe a possibilidade deles ficarem com a CCJ. Só que o fato deles serem muito grandes pode fazer com que eles acabem indo para a vice-presidência do Arthur Lira. Então há um jogo ainda sendo costurado, sendo feito, e por isso que o PT apoiou a candidatura do Arthur Lira, para ficar justamente com a CCJ. E por esse motivo também que o Lula está retardando algumas indicações para o terceiro, quarto escalão do seu ministério. A gente sabe que já tem, todos os ministros já estão nomeados, o segundo escalão está praticamente completo também, só que alguns cargos importantes ainda não foram nomeados. O Diário Oficial está meio parado nesses últimos tempos. E por que isso está acontecendo? A imprensa traz a informação que Lula está levantando a capivara dos seus indicados. Estão querendo ver o passado, se tem algum problema, para evitar uma situação parecida com o que acontece com a Dani do Vaguinho. Você sabe o que está acontecendo com a ministra do Turismo, que deu uma abafada por conta do Bolsonaro. Liga aqui no card para que você lembre a história envolvendo a ministra do Turismo. Só que eu vejo que o motivo do Lula estar retardando a nomeação do segundo e terceiro escalão, quarto do ministério, é porque ele ainda está negociando os cargos. E não precisa ter pressa para negociar. A imprensa está falando que Lula não está cumprindo com as promessas de campanha. Problema da imprensa. Nesse momento, que nem começou a legislatura ainda, Lula não pode errar. E ele está sendo muito cauteloso. Prudente, na minha opinião, o que é importante. Então o Lula ele precisa amarrar e costurar muito bem os votos que ele vai ter num congresso que é bolsonarista e hostil a ele com esses cargos. Então o Lula faz muito bem, está correto, tem que amarrar isso antes que possa dar problema. Porque a gente sabe que tanto a União Brasil quanto o PSD estão quase declarando ali independência na Câmara dos Deputados. Ou seja, mesmo eles tendo cargos nos ministérios, como ministro de Minas e Energia, ministro do Turismo da União Brasil, ministro de Minas e Energia é do PSD, também o ministro da Agricultura, que é do PSD também, e o ministro da Previdência do União Brasil, isso não garante votação automática na Câmara dos Deputados. Eles estão falando, não, tá independente, e o Lula já chegou e falou o seguinte, olha, vocês só vão ter cargos no governo se esses cargos forem convertidos em votos. Se não tiver isso, vocês estão fora do governo. Isso precisa ser feito. Se não tiver essa amarra consistente, Lula pode ter problemas. Você acha que Lula está sendo prudente? É correto? Ele precisa acelerar as indicações? Coloque nos comentários, claro, sua opinião é importantíssima e se inscreva no canal. E uma vitória importante que o Lula vai ter que ter, não somente o Lula, mas o Brasil todo, é a vitória do Rodrigo Pacheco no Senado. A vitória do Pacheco ela é importante para estabelecer a última derrota política do bolsonarismo. Porque o adversário do Rodrigo Pacheco é o Rogério Marinho. O Rogério Marinho é do PL, é o partido de Bolsonaro, é o partido que tem a maior bancada no Senado também, e ele foi ministro do Bolsonaro. O Rogério Marinho ele é bolsonarista.
E ele está enfrentando o Rodrigo Pacheco, que é o amplo favorito, inclusive é o candidato do PT, é o candidato do Lula, é o candidato do STF, é o candidato de todo mundo. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, fica falando que o partido tem votos suficientes para derrotar o Rodrigo Pacheco. Eu acho que isso é cascata do Valdemar Costa Neto. E ele tá falando toda essa história para tentar negociar justamente o comando da CCJ no Senado. O Costa Neto queria o comando das duas CCJs, no Senado e na Câmara dos Deputados. Mas não vai conseguir os dois. Talvez ele consiga do Senado. E o Marinho, ele é a grande esperança do Bolsonaro e também do PL. Por isso que a vitória ou a derrota do Marinho é a última derrota do bolsonarismo. Porque se o Marinho conseguir a CCJ ou a presidência da Câmara do Senado, que seria muito pior, o PL teria instrumentos, e também Bolsonaro, para pautar impeachments de ministros do Supremo. Então daria ao bolsonarismo uma força política muito grande. E vocês sabem que Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto e o PL passam por problemas que transitam no STF. Então o que acabaria acontecendo? A utilização dos cargos no Senado para poder pressionar o STF, principalmente o Alexandre de Moraes. Seria uma vitória muito grande do bolsonarismo. Por isso que a derrota do Rogério Marinho é a última derrota política do bolsonarismo. Ah, mas e o Arthur Lira? Arthur Lira não é bolsonarista. O Arthur Lira ele tem uma relação com o Bolsonaro de interesse. Agora ele está compondo base de apoio ao Lula. Ele é o centrão puro e fisiológico. O Marinho não. O Marinho ele é bolsonarista. Foi vitorioso com votos do bolsonarismo. Ele não existe sem o bolsonarismo. E o Lira foi bem votado em Alagoas. Sim, mas ele é uma figura preponderante no estado. O pai dele foi senador, é prefeito. Então o Lira não precisa de Bolsonaro. O Marinho precisa. O Marinho é bolsonarista. O Arthur Lira não. E os bolsonaristas estão fazendo uma pressão forte em senadores para que eles mudem o voto. Para que eles mudem o voto do Pacheco para o Marinho. É aquele movimento chamado Ocupa Senado, que foi encabeçado pela Carla Zambelli. A Zambelli estava fazendo pressão para que os bolsonaristas, o PL e outros senadores fizessem pressão para que houvesse a mudança de votos. E existe a suspeita de que o próprio Rogério Marinho, ele nega tudo, né? Mas existe a suspeita que o próprio Rogério Marinho esteja orquestrando o movimento para que aliados e militantes bolsonaristas mandem e-mails com tom ameaçador para os senadores, cobrando posições e mudança de votos para favorecer o Marinho em detrimento do Rodrigo Pacheco. Isso está causando um constrangimento imenso no Senado. O Valdemar Costa Neto não tá nem aí para isso. E ele já falou o seguinte, olha, o PL tá de portas abertas para todo e qualquer senador que for punido pelo seu partido. Se você sofrer qualquer tipo de punição, venha para o PL. Nós temos um fundo partidário de R$1 bilhão. 1 bilhão. É muito grande, tem espaço para todo mundo. E é claro que isso também favoreceria o Valdemar Costa Neto, porque aumentaria a bancada do PL no Senado. Então ele ganha dos dois jeitos. Mas perceba que essa vai ser uma batalha difícil contra o bolsonarismo na política. Mas depois disso, politicamente o bolsonarismo vai sofrer uma derrota muito forte que vai enfraquecê-lo. Vamos esperar.